بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Continuamos falando sobre Surat Al-Ahzab. Chegamos no versículo 37. Falaram para mim que é 37 que nós paramos, só que nós demos uma introdução ou explicamos sobre o versículo 37, só que vamos ler esse versículo para a gente dar a continuidade. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou nesse versículo uma coisa importante que seria que nós falamos que no começo da sura Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre a pessoa adotar uma criança e colocar no seu nome, e Allah subhanahu wa ta'ala nesses versículos ele colocou as regras finais em relação ao filho adotivo. O filho adotivo que a pessoa tem e coloca no nome dele, ele não é o filho dele. Então essa criança é filho adotivo e não o filho biológico dele. Então esse filho adotivo ele tem todas as regras de qualquer uma outra pessoa e não é um filho real dele. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fez essa questão, ele falou essa questão, esse versículo dizendo: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Quando você fala, ó Muhammad, recorda-te quando você disse aquele quem Allah favoreceu. Quem que seria? O Zayd. Allah subhanahu wa ta'ala favoreceu a ele o que? O Islã. Esse é o maior favor que Allah subhanahu wa ta'ala dá para a pessoa. E Allah citou somente isso, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala ele favoreceu para todas as suas criaturas tudo que elas têm. Todo tipo de dádiva, de criar ele, de dar a saúde, de dar tudo que ele tem na vida, como qualquer outra pessoa. Mas Allah subhanahu wa ta'ala favoreceu ao Zayd, além do Islã, de ele estar junto com o profeta Muhammad alayhi salam, de Allah determinar que ele esteja na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E recorda-te ao Muhammad quando dissesse aquele quem Allah favoreceu e a quem tu também favoreceste, que o profeta Muhammad alayhi salam favoreceu ao Zayd, ele estar com ele e de ter libertado ele, porque ele era escravo. Amsik alayka zawjak, mantém tua esposa contigo e não a divorcieis. E nós falamos que a história que quando Zayd ele casou com a Zainab e Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que determinou, e não a ordem foi deles casarem. Nós falamos sobre isso nas aulas passadas. E eles se casaram e depois Allah subhanahu wa ta'ala fez com que esse casamento não permanecesse. A Zainab não queria o Zayd e o Zayd também não queria mais a Zainab, e isso é uma determinação de Allah que colocou nos corações deles. E o Zayd ia reclamar para o profeta Muhammad alayhi salam sobre a situação da Zainab, que ela não serviria como esposa para ele. O profeta ele perguntou para o Zayd e disse para ele: ela faz algo que não esteja de acordo com a ordem de Allah? Ele disse não, somente ela talvez se orgulha dela ser uma pessoa nobre, porque nós falamos quem que era Zainab, que era a prima do profeta Muhammad alayhi salam, e o Zayd, como nós falamos, ele era um escravo e foi libertado. Então, para casar um escravo libertado com uma pessoa nobre de Quraysh, aquilo lá não era aceito na sociedade, inclusive que o profeta Muhammad alayhi salam, quando ordenou a Zainab para aceitar,
ela não tinha escolha. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala citou nos versículos anteriores: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. E nós citamos isso, que seria essa ordem de Allah ao profeta Muhammad sallallahu para ele ordenar a Zainab de aceitar o Zayd. Essa daqui é uma ordem exclusiva e não é para todas as mulheres. E nós citamos várias histórias sobre isso, né? Inclusive dentro da Barira com o esposo dela, quando ela foi libertada e ela não quis mais o esposo dela. E o profeta Muhammad a.s. ele sentiu dó do esposo dela quando ele foi reclamar para o profeta Muhammad a.s. que ela não queria mais ele. E ele disse para Barira: se você aceitasse, voltasse para o seu marido. E ela disse: é uma ordem? Ele disse: não, apenas uma tentativa entre vocês dois. E ela disse: se não é uma ordem, eu não quero mais ele. Então o Islã, ele não ordena ou ele não obriga a mulher a casar com quem ela não quer, e nem obriga também o homem a casar com quem ele não quer. Então ambas as partes, tanto o marido como a esposa, eles têm o livre arbítrio para escolher quem eles quiserem. Então eles não são obrigados, a não ser que venha uma determinação da maneira que veio essa determinação para Zainab e Zayd, porque ali terá uma regra a ser colocada até o dia do final, sendo que o Zayd, ele era considerado como filho biológico do profeta Muhammad a.s., não biológico, como filho do profeta Muhammad a.s., e Allah, ele suspendeu essa questão do que o filho realmente, quando é falado fulano é filho do fulano, quando é filho mesmo, biológico. Agora, se for adotivo, não seria um filho. Você pode adotar, mas não pode colocar no seu nome. E ali Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou nesses versículos dizendo que o Zayd, ele não queria mais permanecer com a Zainab, só que o profeta Muhammad a.s., o profeta Muhammad sallallahu, ele disse para o Zayd: amsik alayka zawjak, permaneça com a sua esposa, permaneça com a sua esposa. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi, você esconde no seu íntimo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala irá expor, que seria a separação dos dois. Depois de eles se separarem, Allah ordenou o profeta Muhammad a se casar com a Zainab. Por quê? Para cortar de vez a questão dessa regra dos incrédulos não permitirem da pessoa casar com a esposa do seu filho adotivo. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: mantém tua esposa contigo e não divorcieis, e teme a Allah e a escondias em teu íntimo. Tema Allah, ó Zayd. E você escondia no seu íntimo o que Allah o iria mostrar, e temia as pessoas, enquanto Allah é mais merecedor de ser temido. Como é que o profeta temia as pessoas? O profeta não temia as pessoas de mostrar as regras ou de colocar aquilo que Allah determinou, mas ele sabia que os hipócritas na época dele, eles queriam algo para ser comentado sobre o Islã e principalmente sobre o profeta Muhammad a.s., que aquilo lá ia ser o comentário das pessoas. E o profeta Muhammad a.s., ele não queria que seja comentado nada contra aquilo que pudesse ferir algo do Islã, ou que as pessoas pudessem falar mal do Islã. Só que a determinação de Allah subhanahu wa ta'ala seria colocada, mesmo que as pessoas falassem. Mesmo que as pessoas falassem, porque isso é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah, ele disse: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. E aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: então quando Zayd se desfez dela formalmente, divorciou da Zainab formalmente, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: unimos-te a ela. E nós falamos aqui que o Zayd, ele foi citado, subhanallah, é o único sahabi que foi citado no Alcorão pelo nome. Não tem um sahabi nenhum que foi citado no Alcorão diretamente pelo nome, a não ser Zayd. E isso é um favorecimento ao Zayd. Por quê? Porque Zayd era considerado como filho do profeta Muhammad a.s., e de repente essa regra ela saiu: você não é mais filho do profeta Muhammad.
você é Zayd ibn Haritha e não Zayd ibn Muhammad. Você é Zayd, filho do Haritha, e não Zayd, filho do Muhammad. Então isso talvez seria algo que entristeça o Zayd, porque eu era filho do Muhammad e de repente não sou mais. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos a nobreza que ele tinha, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse falando para o Zayd, em lugar de você ser o filho do profeta Muhammad, e você não é o filho do profeta Muhammad, você foi uma pessoa que foi adotada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então você é filho de Zayd ibn Haritha. E aí Allah subhanahu wa ta'ala enobreceu ele para dar em troca aquilo lá de ser citado no Alcorão Sagrado pelo seu nome. E é o único sahabi que foi citado pelo nome no Alcorão Sagrado, é o Zayd na Surah Al-Ahzab, nessa sura. E Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, quando Zayd se desfez dela formalmente, quer dizer que ele divorciou da Zainab, e 3 meses ela ficou sobre o casamento, porque depois do divórcio a mulher continua 3 meses, depois ela pode casar. Então formalmente ela se divorciou e passou os 3 meses. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad alaihi salam para que ele casasse com quem? Com a Zainab. Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, unimos-te a ela por casamento. Quem que uniu eles? Zawajnakaha. Nós unimos vocês. É Allah subhanahu wa ta'ala. Até nós falamos que a Zainab, ela dizia, quando as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se reuniam, a Aisha dizia, eu sou a única dentre as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele casou comigo quando eu sou solteira, não fui casada antes. É a única esposa do profeta Muhammad alaihi wasallam que casou com ele e era virgem. Aí a Fátima, filha do profeta Muhammad alaihi wasallam, a mãe dela era Khadija, só que ela não estava viva, porque no tempo da Khadija, quando a Khadija estava em vida, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não casou com nenhuma, até que ela morreu. Depois que ela morreu, aí o profeta casou com outras esposas. A Fátima, ela dizia, Aisha, você é a única esposa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com ela virgem, só que a minha mãe, a Khadija, é a única esposa que casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele era virgem. Então, não tinha. Aí a Zainab, o que ela dizia? E eu sou a única esposa que Allah me casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a Zainab, Allah subhanahu wa ta'ala, ele casou ela nesse versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, Zawajnakaha, nós casamos você. Então a Zainab, ela não precisava de um responsável para casar, porque nós sabemos, no casamento precisa de uma pessoa responsável com a esposa para casar com o marido. Então a Zainab, ela não tinha um responsável para casar com o profeta Muhammad. Quem era o responsável por ela? Quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Zawajnakaha, Allah que fez ela casar com o Zayd. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe fala, زوجناكها, qual o motivo? لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا, para que não houvesse censura sobre os crentes em desposar esposas de seus filhos adotivos. Então, filho adotivo, ele casou e separou da esposa dele. Então, a pessoa que adotava essa pessoa, essa criança, e ele é homem agora, casou com uma mulher, se separaram, ele tem direito de casar com essa mulher. Agora, se fosse filho real biológico, se ele casasse, esse filho casasse com uma mulher e se separasse dela, é proibido do marido, desse pai, casar com essa esposa que ela foi esposa do filho, com essa mulher que ela foi esposa do filho. E ao contrário também, que seria, se o pai casar com uma mulher e se separar dela, então o filho jamais ele poderia casar com essa mulher. Agora, se for essa pessoa que é adotiva e o pai casar com alguém e se separar, essa pessoa adotiva, ela tem direito de casar depois da separação, ou tem direito de casar com aquela mulher que esse adotivo, que era dessa pessoa, se ela também se separou e a mulher está apta a se casar com qualquer outro homem. Então essa regra Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou para que tirasse todas as dúvidas das pessoas, porque às vezes as pessoas, no começo do versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele disse ما جعل الله
أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. E Allah subhanahu wa ta'ala não fez com que os seus adotivos fossem seus filhos. ذلكم قولكم بأفواهكم. Isso é vocês falarem pela boca que são seus filhos. والله يقول الحق. Allah fala a verdade. وهو يهدي السبيل. Ele que encaminha para a verdade. Então Allah subhanahu wa ta'ala colocou a regra nas palavras. E Allah subhanahu wa ta'ala aqui, como se as pessoas no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda tinha pessoas que tinham dúvidas, mas não é filho mesmo? É filho, não é filho? Aí Allah ordenou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casasse com essa mulher para tirar de vez essa dúvida das pessoas. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quando se desfizessem delas formalmente, e a ordem de Allah é sempre cumprida. Até que esses versículos, subhanallah, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَتَخْشَى النَّاسَ, quando o profeta Muhammad sallam disse para o Zayd: permaneça com sua esposa, permaneça com ela, e ele estava querendo se divorciar. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para o profeta Muhammad alayhi sallam: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. Você teme as pessoas, porque Allah determinou e já avisou ao profeta Muhammad sallam que essa seria a futura esposa dele. A Aisha ibn Abbas, eles disseram: se o profeta Muhammad sallam tivesse que esconder algo do Alcorão, ele teria escondido esse versículo. Que esse versículo ele está falando algo que o profeta Muhammad sallam tinha escondido, tinha colocado dentro do seu coração, do seu íntimo. Não é escondido, ele não queria que aquilo lá fosse exposto para as pessoas. Ele temia que os hipócritas falassem mal e tal. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: não, a regra é essa e você não tem como deixar no seu íntimo, mas teria que aparecer para as pessoas para eles saberem a realidade. Allah subhanahu wa ta'ala, depois disso, ele disse sobre essa questão: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah subhanahu wa ta'ala disse: não há censura alguma sobre o profeta acerca do que Allah lhe instituiu. Allah subhanahu wa ta'ala ele determina as questões. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tem que cumprir a ordem de Allah. E não há censura ao profeta Muhammad alaihi wasallam e nem aos crentes que cumprem as regras que Allah determina como regras dentro do Alcorão Sagrado. Quem determina as regras é Allah. E as pessoas elas não podem falar pode ou não pode, isso é bom, isso não é bom, isso deve ser feito, não deve ser feito. A gente volta para o começo dos versículos acima, quando Allah fala: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Não cabe a nenhum crente e nenhuma crente. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Se Allah determinar alguma ordem, eles não têm a escolha de falarem quero ou não quero. A ordem de Allah ela tem que ser cumprida e determinada. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: não há censura alguma sobre o profeta acerca do que Allah lhe instituiu. Tal foi o método de Allah com os profetas que passaram antes do profeta Muhammad alaihi wasallam. Todos eles tinham regras que Allah determinou na vida deles, e dentre elas o casamento. Então não há algo que a pessoa possa falar do profeta Muhammad alaihi wasallam em relação a isso, e Allah como se estivesse falando: isso são regras também que Allah determinou para os profetas anteriores ao profeta Muhammad alaihi wasallam, e as pessoas têm que cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e não contrariar qualquer ordem que Allah subhanahu wa ta'ala determinar na vida das pessoas. O método de Allah com os profetas que passaram antes dele, e a ordem de Allah é decreto predeterminado. A ordem de Allah é o decreto que Allah que decreta, e as pessoas têm que ouvir e cumprir, ou dizer nós ouvimos e obedecemos, e não contrariar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ. Aqui vem, esses versículos são importantes em relação à divulgação. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.
esse versículo é importante em relação a nós, a todas as pessoas que seguem o Islã, para divulgarem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, os profetas, الذين يبلغون رسالات الله, os profetas e aqueles que seguem os profetas são aqueles que transmitem a mensagem de Allah e o temem e não temem a ninguém senão a Allah, e Allah é suficiente para julgar. Então a pessoa, quando tem algo para ele transmitir, para divulgar uma mensagem de Allah, ele tem que divulgar essa mensagem e não tem que temer ninguém em relação às pessoas que estão à frente dele. Por isso que às vezes a pessoa fala, nós somos seguidores do profeta Muhammad, né? Então nós temos que divulgar a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque não há profeta após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não há mais profetas depois do profeta Muhammad alaihi wasallam. Ele sela as profecias, como vai vir nos versículos após esse versículo. Se nós somos obrigados a divulgar a mensagem do profeta Muhammad alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Ballighu anni walau aya", divulguem, transmitem por mim, mesmo que for um versículo. Quer dizer que se você souber de um versículo, você tem que transmitir para as pessoas. Se você souber de 2, é 2. Se você souber de 100, você divulga os 100 versículos. De 1000, você divulga os 1000. Aquilo que você conhecer da religião e deve divulgar, você tem que divulgar. Tipo, a gente fala para as pessoas: olha, fulano, você não está praticando as orações, você tem que praticar as orações porque Allah ordenou a gente a praticar. Você não pode chegar e falar: eu pratico, deixa as pessoas de lado, deixa as pessoas para lá. Não. Você não pode deixar as pessoas sem transmitir a ela, com certeza de formas diferentes, mas pelo menos que chegue a mensagem de Allah para as pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: e não tem que temer as pessoas. Às vezes a pessoa fala: mas se eu divulgar, talvez a pessoa vai me xingar, ele vai ficar de mal comigo, não vai mais me convidar para alguma, para um doce, para um jantar, para uma reunião e tal. Allah subhanahu wa ta'ala disse: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون, e temem a Allah, ولا يخشون أحدا إلا الله, e não temem a ninguém a não ser Allah. Então quando você divulga, você tem que temer a quem? A Allah, e não as pessoas. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a história dos profetas todos, como eles divulgaram a mensagem, e eles não temiam a ninguém a não ser a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que o profeta Ibrahim alayhi salam, quando divulgou a mensagem, todas as pessoas ao redor dele contrariaram ele. E mesmo assim ele continuou divulgando. E até que eles fizeram uma grande fogueira para jogar ele nesse fogo, mesmo assim ele temia a quem? Somente a Allah. E eles realmente jogaram. Se ele falasse: tudo bem, eu não vou mais divulgar o que vocês querem, só não me matem, só não me coloquem nessa fogueira. Mas não, ele não temia a não ser a Allah. Inclusive quando era sujeito a ser jogado para a fogueira e as pessoas colocaram ele de frente àquele fogo para jogarem ele no meio daquela fogueira, veio o anjo Gabriel até o profeta Ibrahim alayhi salam e disse para ele: você tem algo, você quer algo para mim estar junto com você para te ajudar nesse momento? O certo, o profeta Ibrahim ia falar o que para o anjo Gabriel? Sim, olha, a fogueira está na minha frente e você está aqui, você consegue me salvar dessa fogueira. Mas o coração do profeta Ibrahim alayhi salam estava ligado com quem? وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهِ, e não temiam a não ser Allah, somente Allah. Até o profeta Ibrahim alayhi salam, o coração dele estava tão ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, ele poderia ter pedido apoio para o anjo Gabriel para salvar ele, mas ele disse que não. O apoio todo, porque o coração todo dele estava dirigido para quem? Para Allah. E ele disse: ajuda de você? Não, mas de Allah, do meu Criador? Sim, e ele conhece a minha situação. E Allah subhanahu wa ta'ala fez que quando ele foi jogado no fogo aquela fogueira que eles fizeram, que Allah falasse para a fogueira: Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Falou para o fogo que seja fria e seja um salam, paz para o profeta Ibrahim alayhi salam, que não castigasse, ou que o profeta Ibrahim não estivesse sendo prejudicado dentro daquele fogo, até que o fogo
que o profeta Ibrahim foi jogado dentro dele, se tornou um ambiente agradável para o profeta Ibrahim a.s. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu ao profeta Ibrahim, pela total crença do profeta Ibrahim a.s. e que o coração dele estava totalmente ligado com Allah, Allah deu para ele isso. O profeta Musa a.s., o profeta Moisés, quando foi perseguido com as pessoas que estavam junto com ele pelo faraó, e cercaram ele de todos os lados, e até que algumas pessoas do povo de Israel disseram para o profeta Musa a.s., nós somos rodeados, estamos perseguidos, não temos mais saída, o mar está à nossa frente e o inimigo está nos cercando, a gente tem que se render. O profeta Musa a.s., o profeta Moisés, ele disse: não, nós não estamos cercados, nós temos Allah e ele irá nos guiar. Quando Allah sentiu que o coração do profeta Musa a.s. estava totalmente com ele, Allah ordenou que ele jogasse o cajado no mar, e Allah abriu os caminhos no mar para salvar o profeta Musa e os seguidores que estavam atrás dele, junto com ele, e ele acabou com as pessoas que contrariaram a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos cita também várias histórias, dentre elas quando a gente recita a Surat Yasin, quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe fala: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Allah está citando aqui na Surat Yasin uma história de uma cidade onde 2 profetas foram enviados para essa cidade. Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: essa cidade, Allah mandou a ela alguns mensageiros. جاءها المرسلون, os mensageiros. إذ أرسلنا إليهم اثنين, nós mandamos 2 mensageiros para essa cidade. Antigamente vinham 2, 3, 4 mensageiros ao mesmo tempo, e às vezes para uma mesma cidade. E Allah está citando aqui uma cidade que vieram 2 mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala disse: eles vieram para divulgar. E Allah subhanahu wa ta'ala ele mandou um terceiro também para dar apoio a eles, a esses 2 mensageiros. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, e nós reforçamos esses 2 mensageiros e mandar mais um. Então são 3 mensageiros que vieram para essa cidade. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, e disseram: nós somos enviados por Deus para divulgarmos a mensagem de Allah a vocês. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, as pessoas daquela cidade disseram: vocês não são a não ser pessoas como nós, vocês não são mensageiros. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ, e o Misericórdio não revelou nada a vocês. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ, vocês estão mentindo para nós, vocês não são mensageiros. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ, Allah sabe que nós somos mensageiros até vocês. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, nós somente vamos divulgar a mensagem clara a vocês, esses 3 mensageiros. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. Aí as pessoas da cidade disseram para esses 3 mensageiros: nós não queremos ouvir vocês, e eles recusaram totalmente esses 3 mensageiros e disseram: se vocês não pararem de divulgar o que vocês estão falando, o que os mensageiros vêm divulgar? A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para tirar as pessoas daquilo que elas estão cometendo de pecados e para ligar elas com o Criador. E geralmente as pessoas, quando têm o pecado, quando elas se afastam de Allah subhanahu wa ta'ala, precisa que alguém divulgue a elas a mensagem de Allah para tirar elas das trevas, da escuridão para a luz, da infelicidade que eles estão para a felicidade que eles devem seguir para chegarem na felicidade que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida deles. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no final dessa história: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى, veio uma pessoa do final da cidade que ele creu naquilo que as pessoas, esses 3 mensageiros vieram para divulgar, e ele veio falar para o povo dele. É uma pessoa que está ali no meio da cidade, as pessoas conhecem ele, e ele é crente a Allah subhanahu wa ta'ala e naquilo que vieram esses mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre essa pessoa: جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Ó meu povo, sigam esses mensageiros,
são mensageiros verdadeiros, são pessoas que vão levar vocês ao caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sigam aquele que não está pedindo nada a vocês materialmente. Eles não estão falando para vocês paguem isso ou paguem aquilo para que a gente indique vocês para o bem. E ele disse: e por que eu não adorar? Por que não adorar aquele que me criou? E o nosso retorno será a ele. Então, nosso Criador, que está nos ordenando a colocarmos em prática a ordem dele, nós iremos nos retornar a ele depois da morte, e ele irá nos dar aquilo que irá fazer a nossa felicidade eterna no dia do final. As pessoas, o que elas fizeram? Depois que ele falar, ele até divulgando para eles, eu não irei levar ou tomar outros deuses a não ser ele, já que ele que me criou, e somente ele que me beneficia, e ele que traz tudo o benefício que eu preciso. Aí ele disse para o povo dele: Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Eu sou crente no Deus que vocês vieram divulgar a ele, para esses 3 mensageiros. E disse para o povo dele, para esses mensageiros: fasma'un, ouçam o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que testemunho que não há outra divindade além de Allah, e que esses mensageiros são mensageiros de Allah. O que o povo fez com ele? As pessoas da cidade dele, eles avançaram em cima dele, bateram nele, até que mataram ele de tanto que ele sofreu. Então foram lá, eles pisotearam, bateram e tal, até que ele morreu. Na hora que ele morreu, o que aconteceu com ele? Allah subhanahu wa ta'ala está citando para nós aqui a situação dessa pessoa que foi divulgar a mensagem de Allah, e de repente ele morreu divulgando a mensagem de Allah pelo povo que ele foi divulgar a mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala para nós: qila adkhulil jannah. Foi falado para ele, depois de morto, entre no paraíso. Subhanallah. Qila adkhulil jannah. Na hora que ele entrou no paraíso, isso depois de morto, quem que matou ele? Seu próprio povo. O próprio povo matou ele depois de morto. Allah subhanahu wa ta'ala disse: qila adkhulil jannah. Foi dito a ele que entre no paraíso. O que ele disse? Qala ya layta qawmi ya'lamun. Se meu povo soubesse o lugar que eu estou. Subhanallah. Ele mesmo sendo prejudicado por eles, morto por eles, ainda depois da morte, depois que ele viu o paraíso, está desejando o bem para o povo dele. O crente é assim. O crente, Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa que crê em Allah subhanahu wa ta'ala, ele continua desejando para as pessoas o bem. Mesmo que acontecer o sofrimento que acontecer com ele, depois disso ele está desejando para que o povo soubesse, se o povo dele soubesse a posição que Allah colocou ele no paraíso, para que eles seguissem, para também entrarem no paraíso. O mu'min é assim, ele nunca pega ódio das pessoas e tal, mas sim daquilo que as pessoas colocam em prática. Mas o muçulmano, ele tem o que? Ele tem dó das pessoas. Às vezes você vê uma pessoa te xingar, não, você não tem nada a ver com isso, aí você fica com dó dela. Subhanallah, eu tenho dó de você, eu estou falando para você colocar o hijab, para você fazer a oração, para você seguir a ordem de Allah, porque eu tenho dó de você seguir o caminho que você está seguindo. Se você não for salvo no dia do final, o que vai acontecer com você? É um paraíso eterno ou é um inferno eterno? Allah subhanahu wa ta'ala diz: qila adkhulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun. Eu desejaria que meu povo soubesse bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Pelo que Allah subhanahu wa ta'ala me conduziu para o perdão dele e me fez como dentre as pessoas que estão dentro do paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles uma eternidade de felicidade. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui: alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Que eles temem a Allah e não temem ninguém a não ser Allah. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele nos ordena, ao divulgarmos a mensagem de Allah, para que você coloque na sua mente somente Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, ele me ordenou, não devo temer mais a ninguém.
As pessoas vão falar mal de mim? Não interessa se Allah ordenou isso. As pessoas não vão aceitar? Não interessa. Pode ser que elas aceitem, pode ser que não aceitem, mas eu faço aquilo que Allah me ordenou. E por isso o profeta Muhammad a.s. nos mostrou vários exemplos, dentre eles que alguns profetas, eles divulgaram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala durante anos e anos. Tem uns que poucas pessoas seguiram eles. Até o profeta Muhammad sallam disse: há profetas que chegarão no dia do final com um seguidor, outros que chegam com 2 seguidores, outros que chegam com poucos seguidores e outros que chegam sem nenhum seguidor. Tem profetas que divulgam durante anos e anos e ninguém segue eles. Só que eles param de divulgar? Não. Então não importa o resultado, importa o que? A ação que você faz. O que importa é a ação que você faz. O profeta Nuh a.s. divulgou 950 anos. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. E somente quem acreditou na mensagem que ele veio são pouquíssimos, são poucos. Tem alguns ulama que disseram que são 10, são 20, são 80. Quer dizer que pouquíssimas pessoas, sendo que o profeta Nuh a.s., a divulgação dele, ela era de dia, de noite, pessoalmente, particularmente com algumas pessoas, abertamente, em público. De todas as formas, o profeta Nuh a.s. ele divulgou a mensagem. E mesmo assim, são poucos que se converteram. E isso não diminui da posição do profeta Nuh a.s. em nada, não tendo muitos seguidores. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostrou para nós que o importante é vocês divulgarem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e temerem somente a quem? A Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que as pessoas que divulgam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, elas têm que divulgar da forma correta. Da forma correta. E não temer as pessoas, porque as pessoas às vezes, se elas são temidas, como algumas pessoas elas falam, eu temo as pessoas, ou não quero que as pessoas se sentem mal de mim, não querem que as pessoas falem mal de mim e tal, essas pessoas elas estarão contrariando esse versículo, não estarão fazendo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina. E nós vamos falar, inshallah, nas próximas aulas sobre algo da divulgação, para que a gente se incentive a sempre estarmos divulgando a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos parar por aqui, inshallah. Depois do Asr a gente tem as perguntas, e agora se tiver algo vamos falar, inshallah.